mais propício a falar o português e pelo abrasileiramento. Então, ou seja, o Brasil conforma a sua equação, fica muito clara aí a política migratória do Estado brasileiro. Só que no final do século XX, né, as migrações vão passar, o mundo e as migrações vão passar por uma dinâmica muito mais complexa, né? E a complexidade vai ser porque as pessoas do sul global vão ocupar os espaços públicos do norte global, né? Digamos, é uma diferença do ponto de vista geopolítico, né? Onde o movimento de pessoas, onde as pessoas do sul global são os indígenas bolivianos que vão ocupar os lugares públicos de Madrid e Barcelona, são os bengalos que vão ocupar o espaço público de Londres, são os mexicanos que vão ocupar o espaço público dos Estados Unidos, ou seja, é uma dinâmica diferente do sul global. E fazendo uma analogia a uma fala brilhante da Verena Stalker, são as pessoas que têm a estrangeiria pintada na cara, que começam a circular para o norte global. A partir daí, coincidentemente ou não, começa a emergir uma série de discursos anti-imigração. Quando essas pessoas que começam a ocupar os espaços públicos do norte global. O Brasil acompanha um pouco isso, né? Os nossos brasileiros também começam a migrar para outros cenários também. Tem uma série de politização desse fenômeno migratório brasileiro, uma série de documentos que eram demandas para que o Estado brasileiro começasse a mudar um pouco a lógica da política migratória, que o Yannis falou, o final do século XX vai ser afetado pelo período de exceção, as migrações se estancam ou ficam migrações fronteiriças, digamos, de bolivianos, paraguaios, muito residual o fluxo migratório no país. É nesse período onde os imigrantes brasileiros ocupam parte importante da agenda e é fundamental para pensar a migração nessa década, é pensar também o papel dos emigrantes brasileiros que estiveram sofrendo, né, ou seja, também vivendo as consequências da discriminação, da perseguição nos espaços do norte global. O Igor fez pesquisa sobre os brasileiros do Porto, em Portugal, né? A Ana, que está aqui, pesquisou muitos brasileiros em Londres, ou seja, também os brasileiros vão entrando nessa dinâmica da imigração. Mas só que em 2007, com a crise econômica que afeta os Estados Unidos, né? E com isso afeta também de forma direta a Europa e o Japão, mexe nos eixos de deslocamentos no globo, né? Então, aí, a partir da crise financeira mundial, vamos observar um outro marco de deslocamento e aí também outros desafios teóricos e epistemológicos para pensar a questão migratória. O Brasil, sobretudo, vai começar a receber migrações do sul global, que não de fronteira, né? O Brasil vai começar a ter migrações com força de senegaleses, haitianos, o Anderson daqui, que vai falar ainda hoje no evento, né? Que vai ocupar o cenário e o discurso da mídia, o discurso político, o discurso acadêmico também, a imigração dos haitianos, mas recentemente dos venezuelanos, mas também bengalis, senegaleses, ou seja, a gente vai se conformando nessa década algo novo que é, digamos, essa migração do sul global, que não só essa migração de fronteira. Ao mesmo tempo que essa migração vai chegando ao país, a gente vai encontrando uma crise dos modelos, né? A crise dos modelos, digamos, tanto da política de inserção e de integração, a crise do modelo assimilacionista, que ficou muito patente em 2005, com a queima do que tem mais sagrado da República Francesa, que eram os edifícios públicos, né? Não foram estrangeiros que faziam aquilo, eram imigrantes, né? Imigrantes que se chamavam Mohamed, se chamavam Jean Philippe, nem de olhos azuis, ou seja, eram imigrantes que às vezes de terceira ou quarta geração, e um modelo multiculturalista também, que é tão caro para os brasileiros, já que um imigrante brasileiro confundiram esse imigrante com um terrorista, o Jean Charles Menezes, ali mostrava também a crise emblematicamente de um modelo, 2 dias depois de Londres ter ganho
a chance de sediar as Olimpíadas de 2012, vendendo, sobretudo, um discurso multicultural. Ou seja, aqueles modelos, aquelas guerras sem quartéis, de qual é o melhor, o discurso assimilacionista ou um modelo multiculturalista, ficou, digamos, em evidência e mostrava o fracasso também desses modelos. Ao mesmo tempo, a política de gestão de fluxo não parece ter paradigmas ou modelos que sejam inspiradores, né? Tanto na União Europeia, nos Estados Unidos, mesmo o Canadá, que pareceria ser um exemplo, está em crise, a própria política de fluxo, ou seja, vivemos aí uma crise literal, né, de modelos, uma crise de gestão, tanto da política de integração quanto da política de fluxo. Crise também, aí é importante pensar no Brasil, dos modelos teóricos, todas aquelas teorias que foram muito caras para todos que pesquisamos as migrações, as teorias que explicam por que as pessoas migram, né? Desde o modelo de atração e expulsão até a teoria dos sistemas mundiais, as teorias que explicam por que a migração permanece no tempo e no espaço, começaram a ficar insuficientes para explicar as migrações na atualidade, sobretudo para o caso do Brasil. Eu gostaria de fazer um diálogo crítico aqui com vocês aqui esta manhã, pensando na dificuldade para pensar a elaboração de políticas migratórias, seja para migrantes ou refúgio, né? E aí eu gostaria de pensar a partir de 3 eixos. O primeiro é a visibilidade das políticas dos Estados, que estão sintetizadas com a contenção da migração, né? Ou seja, a política que se tornou conter, seja com muros, seja com exército, é a política de contenção. A perda de habitat, que a gente vai ver aí, com lógicas de expulsões, e a dicotomia e a ambivalência entre o termo migração voluntária e involuntária. O primeiro elemento, ou seja, o que vemos observando cada vez mais aqui no Brasil também, é uma política de contenção por parte do Estado, a partir de uma lógica de securitização, a partir de uma emergência com força da indústria migratória. Nos Estados Unidos, para que a gente tenha uma ideia, se gasta mais dinheiro, o dinheiro que se gasta nos Estados Unidos, com financiamento com empresas de segurança, seja privada ou pública, para proteger a fronteira. Já tem muitas análises que mostram claramente que, se esse dinheiro fosse remetido para a cooperação internacional dos países emissores de imigrante, talvez fosse muito mais efetivo, digamos, o controle da migração nos Estados Unidos, né? A situação extraordinária permanente do problema da imigração, todo mundo se fala sempre do problema. O regime global de importação, isso vem traduzido através de pactos mundiais, globais, né? Que no fundo, se está pensando também no regime global de deportação, a partir também de muitas vezes vulneração de direitos humanos e muito embasado no chauvinismo do estado de bem-estar social, né? A ideia que rouba os empregos, destrói a saúde, a educação, etc. Aqui no Brasil a gente vem observando isso com mais força. Roraima está sendo um laboratório para isso, né? Ou seja, o que observamos em Roraima, né, pela primeira vez, é a emergência com força da indústria migratória no Brasil, né? Isso aí é evidente, né, que está acontecendo. Tem aí uma série de organizações, desde os Mormons, passando por ONG, organismos internacionais, ou seja, uma indústria migratória que está se configurando ali, financiada. Outro dia, eu estava num debate em Belo Horizonte e alguém apresentava os números, já é mais de R$500 bilhão que o governo tem gasto, digamos, na contenção dos migrantes e na organização dos migrantes na fronteira com Roraima. Ou seja, aí está se criando uma indústria migratória com um ator novo, que está sendo protagonista no Brasil, que se chama o Exército Brasileiro, não como ator secundário, mas ator, digamos, protagonista. É o Exército Brasileiro que está liderando tanto a gestão dos recursos, como a organização, a interiorização dos imigrantes, que fica essa dicotomia, se é solicitante de refúgio, refugiado, imigrante, né? Esse desajuste de categorias sociológicas, antropológicas, com categorias jurídicas, isso observamos também, mas que está se organizando, e aqui no Brasil, com mais força. Outro elemento
que ajuda a pensar essa crise é o que o Saskia Sassen chama as lógicas de expulsão, a expulsabilidade, ou a perda de habitat, que está ocorrendo. O caso dos haitianos, a gente viu claramente a partir da questão do terremoto, né? Ou seja, tanto desastre como mudanças climáticas, mas também um capitalismo altamente destrutivo que vai expulsando pessoas forçosamente e sem perguntar a essas pessoas se elas querem migrar, né? Quase empurra literalmente essas pessoas para a migração. E por último, essa dicotomia entre migração voluntária e involuntária, uma separação que observamos muitas vezes artificial sobre migrações econômicas e estudos sobre refúgio, essa difusa linha entre voluntariedade e involuntariedade da migração e, como eu já falei, os desajustes entre as categorias sociológicas, antropológicas e jurídicas. Né? Parece que todo mundo, debaixo do guarda-chuva refúgio, se, digamos, oculta uma séria diversidade que tem entre os fluxos migratórios. Ao mesmo tempo que vamos observar, né, que ajuda a pensar essa crise, uma multiplicidade de tipos de fluxo, né, desde a migração altamente qualificada, essa sim tem livre circulação, essas pessoas não têm estrangeiria pintada na cara, né, elas circulam e são disputadas entre os estados. Tem o Golden Visa, o Brasil em 2018 acabou de aprovar a resolução que permite que a pessoa compre o imóvel no país e com isso tenha direito à residência. Tem direito à residência, você pode optar a cidadania pelo jus solis. Hoje muitos países vendem literalmente o passaporte, né? Acho que é outro elemento para a gente pensar também criticamente sobre isso, se aquelas concepções do jus sanguíneo, jus solis, tem sentido hoje em dia de ficar aplicando um pouco essa lógica da cidadania